Glória a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 25. Aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, e o versículo de número 26, somente a parte A. Ao Senhor Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe os nossos pastores pela confiabilidade de por mais uma vez fazer menção da palavra que é fiel e verdadeira. Fico feliz, pastor Arthur, pastor Bittencourt, de ver a Evelyn, viu? Há muitos anos eu não a via, tive o privilégio de cuidar dela, de 2015 a 2018. E ela é uma bênção, manda um beijão para a mamãe, a irmã de Jailda, que também é uma bênção. Os irmãos encontraram um texto, está escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo. Amém? Peço a gentileza que os irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta, para que possamos juntos acompanhar o texto e a palavra do Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está prestando um esclarecimento no capítulo 11. Haja vista a igreja de Roma, ela era composta por dois povos, judeus e gentios. E por esse fato se fazia necessário esse esclarecimento. Existem aqueles que vão dizer que Romanos capítulo 11 é o maior tratado teológico de Paulo, não somente de Paulo, mas também do Novo Testamento. E a gente vê ele concluindo o capítulo 11 em uma doxologia, ou seja, tributando a Deus adoração, glórias e honra, dizendo no versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Para que nós possamos, irmãos, compreender este mistério, ou este segredo que o apóstolo Paulo está falando aos romanos, se faz necessário nós termos a compreensão do capítulo 9, do capítulo 10 e do capítulo de número 11. No capítulo 9, Paulo, ele trata da eleição de Israel. Eleição essa que era por graça e não por mérito. No capítulo 10, ele fala sobre a rejeição de Israel devido às suas escolhas. E aqui no capítulo 11, ele fala do futuro de Israel, sobre um plano perfeito de Deus em alcançar o seu povo. Então, pela escolha de Deus, escolha essa descrita no capítulo de número 9, versículo 7, a parte B e o versículo 8, está escrito: em Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. No versículo 12 está escrito: foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. E no versículo 13, como está escrito:
amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então nós vemos aqui que Israel, ele era uma escolha de Deus. Israel é o povo eleito de Deus, é o povo escolhido, o povo o qual Deus amou. E essa escolha de Deus em relação a Israel, ela é inegável, ela é absoluta e ela é irrevogável. No capítulo 11, versículo 29 de Romanos, diz que a vocação, o dom de Deus, ele é sem arrependimento. Ou seja, Deus, ele não voltará atrás daquilo que ele prometeu para Israel. A vocação de Israel, ela é sem arrependimento. Então nós observamos dentro de um contexto que Israel ele vai viver um momento de soberba. E a queda de Israel, ela é precedida por essa soberba. Provérbios capítulo 16, versículo 18, está escrito que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Paulo, ele vai frisar, no capítulo de número 10, um dos principais motivos pelo qual Israel sofre agravos no âmbito da rejeição. No capítulo 10, versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Israel tirou Deus dos seus altares. Israel tirou Deus da sua adoração. Israel queria viver segundo as suas escolhas e abrindo mão da presença e das ordenanças de Deus. No entanto, meus irmãos, Deus ele não é pego de surpresa. Deus ele não tem os seus planos frustrados. E por intermédio da tua presciência, de saber de antemão as decisões do homem, nós observamos que existe um mistério nos planos de Deus. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 2 e 3, e ele diz: se é que tendes ouvido, eu friso isso daqui, a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado por revelação. O apóstolo Paulo, ele diz que existe um mistério que lhe foi manifestado por intermédio de revelação. Que mistério é esse? Nós encontramos, irmãos, a igreja num contexto bíblico como um hiato na história, ou como um parênteses que se enquadra nos planos de Deus. Daniel, capítulo de número 9, versículo 26, o contexto ali fala sobre as 70 semanas de Daniel, e é um assunto bem complexo, mas interessante para que a gente entenda. E no versículo 26 ele diz que o Messias seria tirado, falando a respeito de Jesus, Messias, ungido, escolhido, separado de Deus. Quando o Messias é tirado, inaugura-se esse ato, esse parênteses, e entra aí o que nós chamamos da dispensação da graça, o período da igreja, o tempo de salvação dos gentios.
Conforme foi predito, Romanos capítulo 9, versículo 25, fazendo menção de Oséias 2, 23. Como diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e a amada que não era amada. Deus está falando de um povo que ele chamaria, que não era o seu povo, de um povo que não era amado e que passaria a ser amado. A gente vê uma colheita de uma semeadura de Israel ao negar a salvação dada por Deus. Porque eles pediam e pedem até hoje o Messias. Eles aguardam o Messias. Eles aguardam um Salvador. E no Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz: venho para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos, quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Foi-lhe dado o poder, aqui no grego é exousia, autoridade outorgada, dada deliberadamente, não é por mérito, mas é pela graça, que Deus enviou o seu Filho e nos deu o poder e o direito de ser chamados, ou feitos, filho de Deus, aos que creem no seu nome. Então a rejeição de Israel abre essa oportunidade a um povo que antes não era amado, passa a ser amado, que antes não era filho, passar a ser filho, antes excluído, agora por graça e misericórdia ter sido enxertado na videira. Romanos capítulo 11, versículo 15, porque se a sua rejeição, a rejeição de Israel, é a reconciliação do mundo. Versículo 19 do capítulo 11, dirá, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Por intermédio da rejeição de Israel, abriu-se a oportunidade para que nós fôssemos enxertados na videira verdadeira e fizéssemos parte de um povo escolhido e separado por Deus para fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então nós fazemos parte agora, pela graça, do plano perfeito de Deus. Aí nós chegamos no capítulo 11, no versículo de número 25, que fala sobre um endurecimento que veio em parte de Israel. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, do versículo 37 ao versículo 39, nós vemos uma profecia dada por Cristo ao povo de Judá, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. 39, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. E no capítulo 11, do versículo 7 ao versículo de número 10, a gente vê uma interrogativa: pois que
O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu o espírito profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço por retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem, e se encurve-se-lhe continuamente as costas. Então nós vemos um endurecimento em partes. Então Deus deixa de trabalhar em partes com Israel. Digo em partes, pois ainda trabalhava no meio do seu povo. E Paulo, ele era o maior exemplo disso. Ele fala no versículo 1 do capítulo 11, mas Deus tinha um mistério a ser tratado nessa história. Deus, ele dá uma pausa em Israel, porque existe um mistério a ser tratado na história. Eu preciso dizer, irmãos, que a promessa de Deus, e é fato isso, ela repousa sobre Israel. Haja vista um povo que subsistiu, um cativeiro egípcio, assírio, babilônico, medos e persas, gregos, romanos, e ainda assim não caiu em esquecimento, perdendo no ano 70 da era comum ou da era cristã a sua terra, o seu lugar de adoração, sofre a maior diáspora já vista na história, vivem mais de 1800 anos como um povo sem terra, mas no dia 14 de maio de 1948, eles recebem da parte de Deus a vitória, onde é estabelecido o Estado de Israel. Deus, ele não esqueceu o seu povo. Agora Deus vai falar aqui, por intermédio da vida de Paulo, a respeito de um mistério. Geoffrey Wilson diz que não se trata de um mistério no sentido pagão, de uma doutrina esotérica, conhecida apenas pelos iniciados, não, mas no sentido de uma doutrina que requer revelação divina para ser conhecida. Ruequema assevera que mistério é algo que estava previamente escondido, mas que agora é revelado. Wisby vai dizer que Deus está visitando os gentios e constituindo dentre eles um povo para o seu nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como Deus primeiramente visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Então nós vemos o mistério que agora é dado a conhecer por intermédio da revelação de Deus. Em seguida, o apóstolo Paulo vai falar sobre a plenitude dos gentios. Plenitude no grego, pleromá, aquilo que foi preenchido. Plenitude dos gentios, preenchimento dos gentios. Completude dos gentios. E esse povo gentil recebe da parte de Deus um comissionamento. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aos gentios foi dado um comissionamento. Ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Até quando, irmão Alexandre? Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus, ele mostra o templo aos discípulos. E ele diz, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos, eles fazem 3 perguntas. Quando será isto? Qual o sinal da tua vinda? E quando virá o fim? Até quando esse comissionamento dos gentios, ele precisa ser cumprido? Ele precisa ser atendido. No capítulo 24, versículo 14, Jesus respondendo à interrogativa dos discípulos, ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Deus, ele nos deu a incumbência, irmão, de pregar o evangelho a toda criatura, até que todas as nações, até que todos os povos sejam alcançados por esse evangelho, por essas boas novas que nos faz viver em novidade de vida. De que forma? 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Paulo escreve a Timóteo dizendo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu abro aqui um parênteses. A minha geração diz que é suficiente pregar o evangelho através da conduta. Haja vista, pastores, uma boa conduta é obrigatório na vida do cristão. O cristão, ele precisa ter uma boa conduta. E quando Paulo traz a orientação a Timóteo dizendo, pregue em tempo e fora de tempo, no grego queirusso, significa anunciar, proclamar, pronunciar palavras de salvação, pronunciar palavras de vida, pois Jesus disse que se nós nos calarmos, as pedras clamarão, e às vezes nós nos acuamos e não temos realizado o comissionamento que Deus confiou na minha e na tua mão, mas que a gente possa ouvir esta mesma orientação que Timóteo ouviu, pregue a palavra em tempo, em fora de tempo, porque o tempo que o apóstolo Paulo diz que ia chegar, chegou. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviam do ouvido da verdade, voltando às fábulas. Então se faz necessário nós, que fomos enxertados na videira, cumprir o nosso papel, para que a plenitude do gentio chegue. E quando vai chegar a plenitude dos gentios? Quando nós proclamarmos e pregarmos o evangelho a todas as nações.
Quando nós nos posicionarmos como evangelista dentro de casa, no bairro, na cidade, no país e anunciar as boas novas de Cristo, a plenitude dos gentios ela chega. Capítulo 10 de Romanos, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então esse comissionamento, ele precisa, pastores, ele precisa, irmãos, ser completado. Nós precisamos atender o ID de Cristo. E quando esse comissionamento for concluído, entrará a plenitude dos gentios. E qual é o sinal, irmão Alexandre, da plenitude dos gentios? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, como o alarido com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aleluia. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Quando cumprimos o comissionamento, a trombeta irá soar, a igreja será arrebatada, a igreja será tomada à força, a igreja subirá a se encontrar com Cristo nos ares, e nós estaremos sempre com o Senhor. Desfrutaremos das bodas do Cordeiro. Conclui dizendo: após as bodas do Cordeiro, a igreja comprada, lavada e remida no precioso sangue de Jesus, conforme visão de Enoque descrita em Judas. Eis que vejo os milhares de milhares, junto com Cristo, nós viremos com Ele, aonde nos montes das oliveiras, todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. O monte se fenderá de alto a baixo, e cumprirá o que Cristo disse em Mateus capítulo 23, desde agora não me verá mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma igreja que almeja a vinda de Cristo é uma igreja que prega o evangelho genuíno, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que confronta, para a glória de Deus, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A igreja pregará o evangelho até que o Senhor venha, para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, que maravilha, meus irmãos, que privilégio recebermos este ensinamento. Este endurecimento em parte será tirado
assim que esta cegueira espiritual sobre Israel, será removida esta cegueira. No exato momento que entrar a plenitude dos gentios, ou seja, a igreja sendo arrebatada, o Senhor voltará a tratar com Israel novamente, suspenderá a cegueira, a surdez espiritual em parte do povo. Por que é em parte? Porque hoje tem judeus que já receberam a Jesus como seu Salvador, por isso que é em parte.